Rui, vamos falar de futebol? Vamos embora. Hoje é Rui Pedro para Rui Pedro e o Rui vai anunciar que eu não vou ser reforço do Sporting no próximo ano. É exclusivo aqui no programa que não vou ser eu reforço. Não vais de certeza. Não vai. Rui, estás bem? Está tudo bem. Dentro do possível, não é? Nesta altura mais complicada. Sabes que tu és mais conhecido pelo Rui Pedro Brás que participa na TVI, não mais dos bastidores, mas eu gosto mais, entre aspas, do Rui Pedro Brás, comentador do futsal, o Rui Pedro Brás dos livros, o Rui Pedro Brás do futebol, que a malta vê menos. Claro. É. Sabes que o que nós gostamos mesmo, e eu tive a oportunidade de ver a tua entrevista ao Pedro Sousa, Sim. e se ele estiver a ver isto, aproveitei já para mandar um grande abraço ao Pedro, porque este projeto nasce comigo e com o Pedro. O projeto do Mais Transferências nasce comigo e com o Pedro e acho que as pessoas vão ter sempre uma imagem muito forte daquela fase, apesar de agora, como é evidente, o contributo do Cândido, do Nuno, do Luís, todos muito, muito importantes, mas é comigo e com o Pedro que nasce quer o Mais Transferências, quer o Mais Bastidores. E o Pedro já tinha sido autor ou coautor de um formato muito semelhante, mas em rádio, que era a Bola Branca. Portanto, basicamente o que nós fizemos foi transportar um pouco daquilo que se fazia na Bola Branca, com adaptações à nova realidade, à atualidade, ao mercado de transferências, a internet, tudo o que tu possas imaginar, mas foi connosco que nasceu. Agora, tanto eu como o Pedro, tu se perguntares ao Pedro, ele vai dizer-te a mesma coisa. O que nós gostamos mesmo é de futebol. E é falar do futebol jogado, o futebol dentro das quatro linhas, e muitas vezes as pessoas não percebem porque é que nós fugimos tanto ao futebol dentro das quatro linhas para falar de tudo o que anda à volta do futebol, e eu acho que é importante que as pessoas percebam. Em primeiro lugar, porque o futebol, quer se queira, quer não se joga só dentro das quatro linhas. Há muitas variantes. A época seguinte começa-se a ganhar, se calhar, um ano antes, com uma contratação que se faz naquele momento. Com a preparação, não é? Pois. Preparação, toda a estrutura, toda a forma como se prepara uma pré-temporada, os jogadores que se contratam em função de determinadas características, mas depois há outra questão que as pessoas, por vezes, por não conhecerem, também não têm noção. Os canais de informação não têm os direitos televisivos, não têm os direitos das imagens, ou seja, nós muitas vezes, imagina, eu e o Pedro queremos falar do golo fantástico que o Zé Luís marcou este ano no Dragão, aquele pontapé de bicicleta extraordinário. Vou estar a descrever o lance para as pessoas que têm em casa. Olha, a bola entrou por aqui. Isso deixa para o pateiro, não é? Exatamente. Nós temos de falar daquilo que achamos que podemos acrescentar ao telespectador. Infelizmente as coisas têm corrido bem. Olha, é engraçado, sabes que a malta, tu sabes, obviamente que geras ódios e amores, não é? Se calhar mais ódios. Como tudo na vida. Mas é fixe, sabes? Porque eu, quando disse a alguns amigos, eu dizia que é o Rui, esse gajo é perigoso, que ele pode... Mas eu estou a falar sério, mas eu dizia... Perigoso porquê? Perigoso no sentido é que tu és mais frontal, não é? E a malta não gosta disso, e é isso que eu queria pegar. O que eu acho engraçado é que a frontalidade que tu tens, eu vejo isto de uma forma que é, porque tu exiges, entre aspas, profissionalismo nos clubes, exiges profissionalismo no futebol, exiges... Portanto, quando tu dizes, isto é uma idiotice, quer dizer, tu não é que és o mal da fita, e o mal da fita são os gajos que não conseguem pôr aquilo a funcionar como deve ser. Claro, mas sabes que... Mas nós batemos sempre no gajo que passa a mensagem, quer dizer, eu tínhamos que bater nos clubes que não fazem o que devem fazer, não é? É assim, se calhar a fase em que as pessoas me associaram mais a esse personagem que tu agora estás a descrever foi na fase do Bruno Carvalho no Sporting, em que havia, da minha parte, uma necessidade muito grande de chamar a atenção para uma série de coisas que estavam a acontecer. E muita gente não concorda e muita gente não se revê na minha forma de ver as coisas, mas o que é certo é que foram 5 anos, se calhar desses 5 anos, 4 anos e meio sozinho a falar sobre certas coisas que se estavam a passar, e depois nos últimos 6 meses já toda a gente batia no homem. Passou a ser muito fácil bater no Bruno Carvalho nos últimos 6 meses, e a dada altura eu chegava a estar em estúdio com outras pessoas e dizia, olha, mas você já pediu desculpa aos adeptos do Sport por ter passado 4 anos e meio a defender uma coisa e agora finalmente ter aberto os olhos. E houve pessoas que em estúdio chegaram a pedir desculpa, pessoas da estrutura do Sport chegaram a dizer, realmente é verdade, eu não consegui ver isto antes. E essa frontalidade que tu falas, felizmente consigo transportá-la também para fora das 4 linhas, e é isso que me permite ter relações
eu não diria de amizade, mas de respeito e de confiança em praticamente todos os clubes. E quando eu digo em praticamente todos os clubes, é em praticamente todos os clubes, até nos mais improváveis e naqueles onde as pessoas pensam o Rui Pedro Brás nunca vai ter uma informação deste clube. E o que é certo é que depois elas aparecem. Mas sabes que é engraçado? Eu faço o meu trabalho de casa, eu digo sempre, eu só chamo aqui a malta que eu gosto, entre aspas. E fico feliz por isso. Não, é bom sinal. E este sendo um programa que não é de polémica, eu gosto de trazer malta, entre aspas, para humanizar a malta do futebol. Quer dizer, por exemplo, eu ouço-te a relatar, eu lembro-te de relataste um jogo de Portugal, futsal, um drible do Ricardinho, deves-te lembrar, eu acho que era um europeu. Epá, contra a Sérvia. Isso, eu lembro-me de dizer, estás a ver, este é que é o Rui Pedro Brás, o gajo que está ali, parece o Jorge Postrela a relatar um jogo de futsal. Estás a ver? É isto que nós temos que pensar nas pessoas. Quer dizer, um gajo que relata uma finta do Ricardinho quando está a Sérvia daquela forma, é um gajo que só é apaixonado pelo futebol, pá. Claro, e pelo futsal. E pelo futsal. E teve uma história, já lá vamos, no futsal. Exato. E que está associada também a um prémio do Johan Cruyff, que é o maior. Portanto... grande Cruyff. Olha, assim, o Ricardinho... Diz isso. Só mesmo para te dizer que o Ricardinho, além de um amigo de há muitos, muitos anos, eu vi o Ricardinho crescer na modalidade, conheço desde a adolescência, além de um grande amigo, é um ídolo. Para mim é um mágico em todos os aspectos, e ter tido o privilégio de narrar em direto para Portugal inteiro aquele que eu considero que foi um dos melhores golos da carreira dele, e não podemos dizer que é o melhor, porque ele tem muitos. Para mim foi um privilégio e um orgulho tremendo. E se o Ricardinho vir isto também, grande abraço para o Ricardinho. Ele não vê, pá, eu bem digo pelo ver, mas ele não quer ver, pá. Vou apertar com ele. Aperta com ele, é que ele vinha aqui falar com ele, pá. Sabes que isto é uma coisa que eu gosto muito, sabes, tu tens eu dizia isto, acho que não sei se foi o Pedro Sousa, se foi em off, se foi gravado, que é assim, pá, vocês têm este problema que é, tu à segunda és benfiquista, porque carregas à terça és o Porto, porque pá, tu és sempre dos outros, não é? Faz parte. Pá, eu digo, quando estas conversas são fixas, porquê? Porque a malta sabe, eu sou sportinguista, e eu gosto de explicar às pessoas que tu podes ser, eu sou muito sportinguista, gosto muito que o Sporting ganhe, mas posso respeitar os outros clubes. Claro. E falar de futebol, pá, eu gosto muito, eu sou um grandíssimo fã do Ricardinho, o meu ídolo é Rui Costa, acho que o Benfica faz um trabalho excepcional no Seixal, o João Tralhão é o maior e é da formação do Benfica, e nós temos esta guerrilha contínua no futebol que é cultivada, por exemplo, como era pelo Bruno Carvalho, que falava disso, que é tão tóxica, meu, isto não é futebol, pá, aquilo não é nada, meu, vamos falar de bola. Olha, eu vou-te dar um exemplo. A pergunta que toda a gente me faz quando me conhece é: qual é o teu clube? E eu pergunto sempre: mas isso é importante? Vais mudar se gostas de ouvir os meus comentários ou não? Isso vai mudar? E dizer, pá, não, mas tenho curiosidade. Pois, mas não é importante. O que é que eu te posso dizer em relação a isto? É público, não é segredo para ninguém que eu estive ligado ao futsal do Benfica durante cerca de 2 temporadas e meia. Grandíssimo trabalho, só para ficar claro. O Benfica foi vice-campeão europeu na altura, foi a primeira equipa a ir à final da UEFA Cup, o Benfica foi campeão, ganhou a taça e tive o privilégio de conhecer alguns dos melhores profissionais com quem já trabalhei na vida. O Ricardinho, o Costinha, o André Lima, o Zé Carlos, o Rogério Vilela, o Arnaldo. Para mim foi a melhor equipa de sempre do futsal. A segunda depois da do Sporting no Dias, calma. Atenção, o Sporting Bruno Dias é extraordinário, é uma equipa mas aquela do Benfica era muito forte. Mas para mim aquela era fantástica. Mas o que as pessoas não sabem é que, por exemplo, ainda as pessoas não sonhavam como é que era a Academia de Alcochete por dentro, e já eu tinha estado 4 meses na Academia de Alcochete. Sim, porque sim. Na altura eu tirei um MBA, foi o primeiro MBA de Gestão do Desporto em Portugal, na Universidade Johan Cruyff, que funcionava na entretanto extinta Universidade Independente em Lisboa. E na altura o Jorge Schnitzer, que era o coordenador do curso, disse: quem for o melhor aluno do curso, ou os 2 melhores alunos do curso, já não me recordo, ganham uma viagem para 2 pessoas a tal sítio e ganham um estágio de 4 meses na nova Academia de Alcochete. A Academia de Alcochete na altura era o ex-libris do futebol em Portugal, mas ninguém tinha uma academia de futebol, era uma coisa absolutamente extraordinária, e ainda é uma infraestrutura fantástica. Não é a mesma coisa, mas neste momento, com as novas manutenções que estão a ser feitas, vai ser com toda a certeza um equipamento de topo novamente. Portanto, ainda as pessoas não sonhavam o que era a Academia de Alcochete, não sonhavam o que era a formação do Sporting, já tinha passado 4 meses lá dentro a estagiar. Posso dar-te outro exemplo, um grande amigo do meu falecido pai, era o também falecido Pérez Andion, que era vice-presidente do Futebol Clube Porto, era presidente da Casa do Futebol Clube Porto em Lisboa.
E ele, na altura, quando o Futebol Clube do Porto estava a fazer a transição de clube para SAD, convidou-me para ir trabalhar para o Futebol Clube do Porto. E eu não aceitei porque a minha vida era aqui e o meu pai tinha um negócio, eu ajudava o meu pai e eu queria outras coisas para a minha vida no imediato, mas eu podia perfeitamente ter ido trabalhar para a SAD do Futebol Clube do Porto. Portanto, isto para as pessoas perceberem que a nossa vida, há momentos em que nós podemos eventualmente ficar ligados a outra instituição e se eu tivesse ido trabalhar para o Futebol Clube do Porto, ou se eu tivesse continuado no Sporting, ou se eu tivesse continuado no Benfica, se eu tivesse feito uma carreira em vez de 4 meses no Sporting, ou em vez de ter seguido outro caminho que não a SAD do Futebol Clube do Porto, ou em vez de ter estado só 2 anos no futsal do Benfica, se eu tivesse ficado ligado a essa entidade durante 12, 15, 20 anos, inevitavelmente aquilo ia tornar-se parte de mim. Vou dar-te o exemplo do Domingos Soares de Oliveira. Um sportinguista ferrenho, toda a gente sabe que é sportinguista, e se calhar neste momento não há ninguém que defenda tanto o Benfica como ele pelo cargo que desempenha. Agora, a minha vida não seguiu esse caminho, a minha vida seguiu este caminho do Rui Pedro Brás, que vocês veem na televisão, e como tal, eu não podia estar menos interessado em quem ganha. Eu gosto muito mais de ter razão do que ver o clube A, B ou C a ser campeão. Eu gosto é de ter razão, eu gosto é de estar a veicular informação na televisão para as pessoas verem em casa, informação que depois acaba por se confirmar. Isso é que é o meu foco. A única camisola que eu defendo é da TVI, mais nenhum. E defendes assim, tu gostas da TVI, pá. Gosto muito da TVI, a TVI para mim é uma segunda casa e neste momento custa-me ver a TVI a ser um bocadinho atacada de forma injusta por muita gente, mas o mundo tem muitas esquinas e dá muitas voltas. Mas sabes que aí, por exemplo, tu tens na TVI, tens noutros programas também, que não são só TVI, até alguns que te atacam também a ti, né? Sim, claro, faz parte. E isso depois acaba. Dizia-me aqui o Miguel Pratos, um grandíssimo Miguel. Grande Miguel. Ou daqueles mesmo, que com um dos problemas que nós temos com programas que em alguns dos canais que vão criando, e até com alguns, por exemplo, eu sou um grandíssimo fã do Sousa Martins e tu trabalhas com ele agora, também no Mais Vencedores, mas eu sou um grandíssimo fã dele da altura do Domingo Esportivo. Mas depois acabas por se criar registros em que se mete tudo no mesmo saco, percebes? O Sousa Martins parece que é mau porque tem lá a malta que, enfim, que não leva a ninguém. E não é um grandíssimo jornalista, não é? Sim, não é o trabalho dele é muito difícil. Terrível. O trabalho dele é muito difícil. Independentemente de se concordar ou não com o registro, e quem tem de conhecer a minha opinião conhece, portanto não é importante. Eu acho que há espaço para programas de debate entre adeptos. Tanto há que no estrangeiro também existem. Claro. Atenção, isto não é exclusivo de Portugal, isto existe em Itália, isto existe em Espanha. Eu não sei se o problema são os adeptos, sabes? Porque eu depois também ouço muitas vezes os diretores de comunicação dos clubes e os responsáveis dos clubes a dizer a culpa é das televisões, a culpa é dos comentadores, a culpa é disto, a culpa é daquilo. É cultura, Mas é assim, o Pedro Guerra, o Manel Serrão, o Luís Filipe Menezes, e não querendo meter os três no mesmo saco porque eles são todos muito diferentes, sim. mas quem diz o Pedro Guerra, o Manel Serrão e o Luís Filipe Menezes, quem diz o Miguel Guedes, o Rui Gomes da Silva e o José de Pina, só para falar dos 6 que pertencem à TVI, eles não iriam para a televisão falar desta ou daquela matéria polémica se essa matéria polémica não tivesse acontecido antes deles irem sentar nos seus lugares no programa. Atenção, muitas vezes são os diretores de comunicação dos clubes, são os próprios presidentes dos clubes, são os próprios clubes que protagonizam a polémica e depois não querem que se fale. Não, as coisas têm de ser faladas e é preciso apontar os dedos. Agora, o registro é que por vezes... Isso. Eu falar não me chateia. Sabes o que é que me chateia nesses programas, Rui? É a facilidade com que algumas dessas pessoas colocam em causa a ética dos outros, sabes? Sim. Eu não me chateia nada que eles digam que o Bruno Carvalho é um idiota. Pronto, porque é que eu vou fazer a minha vida? O homem que se resolve. Eu até votei no Bruno Carvalho e digo isto abertamente e depois perdi completamente a confiança nele. E, portanto, não tenho nenhum problema em dizer isso. Agora, eu já chateia muito mais é quando se diz, este gajo foi vendido, ou porque, por exemplo, há um programa que eu me lembro, um episódio que eu acho que é lastimável, em que se questiona a ética do Sérgio Conceição quando tirava o Guimarães. Sim. Isto é bater É horrível. É horrível, isso não é futebol. É horrível. É muito mau. Mas sabes que por vezes, e eu tenho o privilégio de conhecer estas pessoas, o registro deles televisivo, mas também conhecê-las fora do programa. E são pessoas completamente diferentes. Sim. São pessoas lúcidas, são pessoas equilibradas, são pessoas competentes naquilo que fazem no seu dia-a-dia, são pessoas respeitadas na sociedade. Agora, o futebol tem este efeito nas pessoas, transforma-as. Eu vou dar-te um exemplo. Este exemplo para mim é fantástico. Eu não sei se tu te
Recordas com certeza, quando o Futebol Clube Porto ganha ao Benfica na Luz com um gol do Herrera, um golaço, um gol fantástico. E o bom da televisão é que as coisas ficam gravadas. Eu devo ser o único comentador em Portugal que desde o início dizia que o Herrera era um jogador extraordinário. Verdade. Fantástico, um jogador extraordinário. A malta criticava por ele, ficava no banco. Toda a gente rasgava o Herrera, toda a gente dizia que o Herrera não prestava para nada. Os adeptos do Futebol Clube Porto odiavam o Herrera. É verdade. Por ter concedido um pontapé de canto que deu o gol do Benfica, a culpa era do Herrera, a culpa do empate. Bem, o Herrera sempre foi um jogador extraordinário, quer a jogar como médio interior, quer na ala, quer como médio centro. O jogador fabuloso. Tem um pace, meu, incrível. Fabuloso, sempre foi. E eu, felizmente, mantive a minha opinião desde o início e sou fã incondicional do Héctor Herrera, sempre fui. E nesse dia, era o jogo do título, se o Futebol Clube Porto ganhasse na Luz, o Futebol Clube Porto era campeão, e nós estamos a fazer aquele registro, que é um registro muito complicado para quem está a fazer, que é o registro ao minuto, nas televisões. O jogo a dar lá para casa, mas sem jogo. Sim. Nós estamos a comentar no momento. E a dada altura, e eu já tinha elogiado e defendido o Herrera inúmeras vezes, e havia ali quem estivesse a malhar no Herrera, e quando o Herrera marca aquele golo, eu tenho uma reação como a do Zidane, quando vê o golo de pontapé de bicicleta do Ronaldo. Aquela reação mesmo, ei, pá, espetáculo, que grande golo. E a câmara, não, a câmara só me apanha a fazer assim. Ok. Ou seja, aquilo foi interpretado pelos adeptos do modo geral, ei, pá, olha a azia como que ele ficou com o golo do Herrera. Não tens hipótese, tu és preso por ter cão e és preso por não ter. Não há hipótese nenhuma, mas nós temos de saber lidar com isso. Por isso é que eu, às vezes, quando vejo os árbitros a queixarem-se, e a pressão, e os insultos, e as ofensas, é pá, escolhesses outra profissão. Sim. Tenho muita pena. Eu sei que a exposição pública que nós temos vai obrigar a que sejamos escrutinados, criticados, faz parte. Se não aguentas a pressão, escolhe outra profissão. Isso foi uma conversa, uma lucidez incrível do Mr. Luís Castro, uma conversa comigo, que estávamos a falar das dificuldades. Sou fã. Mr. Primeiro treinador do Herrera em Portugal, atenção, porque o Herrera, quando veio para o Porto, vai para o Porto B, e é o Luís Castro. Eu estava-lhe a perguntar da pressão, e ele disse, pá, Rui, pressão, quer dizer, está lá, né? Mas eu, se quisesse outra coisa, não quisesse isso, ia fazer outra coisa na minha vida. Exatamente, a questão é essa. Isso é o que eu digo a toda a gente que faz parte do mundo do futebol. E por vezes ficam ofendidos quando eu digo isto. Os árbitros às vezes ficam ofendidos. Mas quer dizer, é verdade. Tu quando foste para árbitro estavas à espera de quê? De fazer volta ao relevado, volta olímpica, a ser aplaudido e a atirarem-te flores como na tourada. Isso não existe, quer dizer. Vais para árbitro, sabes que o teu trabalho vai ser alvo de crítica. Se não é isso que queres fazer, então escolhe outra profissão. Olha, não sentes falta de coisas como quando foste diretor de evento do UEFA Futsal Final? Que deve ser uma coisa monstruosa de montar, não é? Foi fantástico por várias razões. Em primeiro lugar, porque o Benfica na altura organizou o Final Four. Sim. Ele foi no Pavilhão Atlântico, não é? O antigo Pavilhão Atlântico. Não. Foi o primeiro grande evento do novo pavilhão do Benfica. Já foi no novo? Pensei que... Foi o primeiro grande evento do novo pavilhão número 1 do Benfica. E na altura era o Benfica, o Charleroi, que era a equipa mais forte que estava no grupo do Benfica. O Charleroi era fantástico na altura. Era uma equipa croata, acho que era o Hajduk Split, e já não me recordo da quarta equipa. E aquilo foi extraordinário, porque o futsal estava a entrar naquela fase galopante de crescimento de popularidade, já era a segunda, começava a ser a segunda modalidade mais praticada em Portugal, modalidade coletiva, logo a seguir ao futebol, estava ali a ultrapassar o handball. O meu trabalho no MBA, o meu trabalho final do MBA tinha sido precisamente sobre como transformar uma modalidade amadora numa coisa mais mediática, mais de massas, e aquilo deu-me um gozo tremendo. Organizámos o Final Four, e passando à final, depois houve que organizar também a final, porque a final na altura disputava-se a duas mãos. Sim. O Benfica perde 4-1 em Madrid, em Torreón de Ardoz, contra o Boomerang, e depois ganha 4-3 na Luz, que foi a primeira vitória de uma equipa portuguesa contra uma equipa espanhola. Um jogo extraordinário. 3 gols do André Lima, extraordinário. E foi fantástico porque deu-me um gozo tremendo organizar aquilo, juntamente com o engenheiro Luís Moreira, que entretanto a vida dele seguiu outro caminho, juntamente com o engenheiro Luís Moreira, foi extraordinário e
foi um orgulho fazer parte daquele grande momento do desporto, do modo geral, independentemente de ser o Benfica ou qualquer Claro, outro. claro. Olha, dá todo tipo de background, não dá? Porque, obviamente que nós temos muita malta que é jornalista e tu também tens comunicação social, não acho que é, de base. Sim, sim. Mas dá todo tipo de base, e eu tenho um MBA numa coisa completamente diferente, dá toda a base, não dá? Para perceberes o futebol e o desporto do ponto de vista de negócio, do ponto de vista da organização, porque muita malta manda muitas opiniões, mas isto depois no sofá é fácil, mas tu também percebes muito mais do que é que está por trás, não é? É assim, há jornalistas que têm todo o mérito de conseguirem ir procurar informação, independentemente de não ser a sua área de formação. Eu fiz a licenciatura em Comunicação Social, como dizias, na altura em que as licenciaturas tinham 5 anos. Sim. Eram coisas a sério. E depois então fiz esse MBA em Gestão do Desporto e mais tarde ainda fiz um mestrado em Comunicação e Liderança, porque eu acho que é importante as pessoas terem as diferentes vertentes. Não é que a formação académica faça ti mais ou menos do que os outros, atenção, eu sou completamente contra essa ideia de que a formação académica é que te dá capacidade. Não te dá capacidade, dá até ferramentas para que tu depois, se conseguires ter essa capacidade, conseguires explorar essas ferramentas. Exatamente. E na altura, eu não sou jornalista por opção, além do curso de comunicação, durante o curso de comunicação social eu fiz 3 formações no Senjor, 3 formações profissionais no Senjor, e admiro muitos jornalistas em Portugal, outros nem tanto, mas isso há bom e mau em todo o lado. Essa questão do MBA da gestão do desporto, sem dúvida que me dá outro background, de analisar um relatório de contas do clube, de analisar porque é que as coisas estão a correr desta forma, porque é que as coisas estão a correr daquela forma, permite antecipar alguns problemas que por vezes não são fáceis de antecipar. Mas, quer dizer, há muita gente com essa capacidade, independentemente de terem feito essa formação ou não. Eu tive o privilégio de a fazer, ainda bem que o fiz, e tento aproveitar essa capacidade. Mas tu usas, porque eu já te vi, é público, eu disse aqui várias vezes, não vejo muitas vezes o Mais Bastidores e o Mais Transferências, mas vi algumas vezes que ia vendo, tu de vez em quando trazes os relatórios de contas e trazes as linhas das despesas. E, portanto, claro. É importante para as pessoas. Pelo menos dá-te curiosidade, não é? Curiosidade e não só. Eu vou-te dizer uma coisa, Rui. O adepto de futebol é cada vez mais informado. Sim. É cada vez mais curioso, quer saber cada vez mais. Há 20 ou 30 anos, sem internet, sem os programas de debate de futebol, sem todo o manancial de informação que existe hoje, sem a SAD, ou seja, as contas nem sequer eram públicas, não havia nada do que existe hoje. O adepto basicamente gostava do jogo pelo jogo, e isso é excelente, é fantástico. Mas hoje em dia o adepto quer saber um pouco mais, o adepto quer saber o porquê desta decisão. Porquê é que este jogador foi vendido, porquê é que este foi comprado, como é que o equilíbrio das contas está, como é que isto vai ser, e porquê? Porque ao longo dos anos o discurso dos clubes também tem sido esse, tem sido muito do equilíbrio das contas, de não voltarem ao momento em que estavam na altura em que houve a necessidade da constituição das SAD. Vamos ser muito sinceros, as SAD em Portugal, a forma como foram constituídas, aquilo basicamente foi uma gigantesca operação coração. Claro. Foi dizer assim, deem-nos dinheiro, nós precisamos de encaixar capital. Sabem quando é que vocês vão ganhar dinheiro com estas ações? Nunca. Foi isto que aconteceu. A forma como as SAD foram constituídas em Portugal foram operações coração à semelhança daquela que o Benfica do Damásio tinha feito uns anos antes. E com exceção da SAD do Benfica, que não dou respeito, a do Porto eu não conheço muito, mas por exemplo a do Sport e por aí fora, quer dizer, o nível de profissionalização da gestão daquilo... Não é bem uma empresa, percebes? Porque há profissionalismo na gestão dos clubes. Agora, há muitas decisões erradas. Podíamos começar aqui agora a falar sobre a forma como o Sporting tem sido gerido nos últimos anos e há muitas decisões erradas. Agora, isso vai da capacidade dos gestores, não é? Sim, mas eu digo, por exemplo, eu olho para o Benfica e olho, falaste aqui do Sousa Oliveira, e eu gosto muito deste modelo em que a SAD é gerida, e eu sou de gestão, sou de finanças, eu acho muita graça a isso, eu gosto muito do modelo em que a SAD é gerida como uma empresa, não é? Porque na realidade aquilo é uma empresa, aquilo não é... Claro, nem pode ser de outra forma, não pode ser de outra forma. Portanto, quando tens um tipo como o Sousa Oliveira, que é um tipo brutal naquilo que faz, eu não sei como é que ele depois lá dentro no futebol, como é que aquilo funciona, mas ele está a gerir uma empresa, depois há gajos que percebem de futebol, não é? O problema de tu gerires um clube de futebol como uma empresa, no sentido puro e duro da palavra, é que não há nenhuma empresa que esteja dependente da bola que bate no poste e sai ou da bola que bate no poste e entra. Isso. Tu podes fazer tudo bem. Faz lembrar aquela frase do Zeman, do Zdeněk Zeman, que era o grande ídolo do Jorge, um dos grandes ídolos do Jorge Jesus, que diz que
tu podes, o resultado tu não podes controlar, mas o rendimento podes. Claro. O resultado é casual, mas o rendimento não. Ou seja, tu podes fazer tudo bem. Depois se ganhas ou não, isso é outra questão. Sim. E isto aplica-se a tudo na vida. Tu, por exemplo, a tua entrevista que estás agora aqui a fazer, tu preparaste-a. A entrevista depois, pela minha capacidade ou incapacidade enquanto entrevistado, pelos temas que são puxados, pela forma como uma conversa, pode correr bem ou mal. Claro. E depois pode ter muitas visualizações ou não. Mas aquilo que tu podias controlar, que é a qualidade do teu trabalho, tu fazes por controlar. Aplica-se o mesmo ao meu trabalho na televisão. Eu não venho para aqui, não vou para um direto sem ir preparado. Depois, se vai ter boa audiência ou não, isso eu já não posso controlar, mas o meu trabalho tem de ser bem feito. O mesmo se aplica a um treinador de futebol e o mesmo se aplica a um gestor. O Domingos Soares Oliveira, no Benfica, ou os gestores do Futebol Clube do Porto, ou os gestores do Sporting Braga, do Guimarães, seja o que for, podem fazer tudo bem. Mas depois, vou-te dar um exemplo. O Sporting Braga ganha no Dragão, o Futebol Clube do Porto falha 2 penaltis naquele jogo. Claro. Que culpa é que o Jorge Nuno Pinto Costa, ou o gestor da SAD, ou até o treinador, né? Até o Sérgio Conceição, como é evidente, que culpa é que eles têm? Claro. E vão 3 pontos ao ar por ter falhado 2 penaltis. O mesmo se aplica ao Pizzi, falhou 3 penaltis em 2 jogos. Que culpa é que tem o outro, né? Que culpa é que tem? Quer dizer, passa muito por aí. Sim, é verdade. O futebol tem muito isso. Eu brinco com o Sporting, eu acho que, por exemplo, o trabalho do Varandas e o trabalho da equipa do Varandas é muitíssimo complicado. Sim, muito complicado. Meritório. Por causa do tanta coisa muito que não ajuda. Não? A herança deles é muito pesada. Muito e eu tenho sido associado por muitos grupos de sportinguistas mais associados ao Bruno Carvalho, como um defensor acérrimo do Varandas, por esta ou por aquela razão, porque depois há 1001 teorias da conspiração. Vou-te dar uma das últimas. A Cláudia Lopes, do Mais Futebol, toda a gente conhece, uma figura incontornável. É casada com um rapaz que se chama Brás. O apelido dele é Brás. Não tenho nem nunca tive qualquer tipo de ligação com o marido da Cláudia. Trabalha na TVI, é marido da Cláudia, e ponto final. E nos blogs do Sporting começou a circular que eu só tinha acesso à informação do Sporting porque era cunhado da Cláudia. O marido dela é meu irmão. Sim. Os Silvas são todos meus primos. É uma das muitas teorias da conspiração, mas isto para te dizer o quê? Eu defendi durante muito tempo e continuo a defender muitas das coisas que têm sido feitas pela direção do Frederico Varandas, mas há outras que eu não posso de maneira nenhuma defender, nem sou capaz, quer dizer, e o que tem de haver é respeito da minha parte pelo trabalho que está a ser feito, independentemente de concordar ou não, e quando fizer críticas tenho de as fazer de forma intelectualmente honesta, e respeito da parte deles em aceitar que quando eu tenho de defender, defendo, quando eu tenho de criticar, critico. Claro. Olha, e mais bola, qual é que é o teu Mundial? O meu Mundial eu acho que é o de 94, que não é propriamente o que tem o futebol mais espetacular, nem de perto nem de longe, mas eu em 94 tenho 16 anos, portanto é aquele Mundial que tu já vês, mais a sério. Não como adulto, mas quase. O de 90 tenho memórias fantásticas do Mundial de 90, já tinha 12 anos, e adorei o Campeonato do Mundo de 1990, o Canidia, a forma como o Maradona estava revoltadíssimo naquela final contra a Alemanha. Ainda esta semana o árbitro desse jogo disse que o Maradona como jogador era o melhor que já tinha visto, mas como ser humano era o pior que já tinha conhecido, porque nesse jogo, durante o hino, a câmara está a filmar o Maradona e o Maradona está a insultar não só a Alemanha, mas também a Itália, porque o Maradona como jogador do sul de Itália, napolitano, não é bem italiano. Era o sul contra a Itália rica, contra o norte, contra o resto da Itália. E então o árbitro avisou inúmeras vezes e ele podia ter sido expulso mais do que uma vez. Personagem, então. Lembro, foi um Mundial fantástico, o de 90, o Toto Schillaci, extraordinário nesse Mundial, mas o de 94, não só por eu já ter 16 anos, mas quer dizer, nos Estados Unidos tudo é grande. Tudo é grande. E foi o primeiro. É óbvio que o Mundial de 86 no México foi fantástico, o de 90 em Itália foi fantástico, os outros para trás que eu não vi, louco, mas já tive a oportunidade de ver, o Mundial de 82, 78, por aí fora. Mas com a dimensão de show business que os americanos conseguiram dar ao Mundial de 94 foi o primeiro. E foi isso que marcou o arquétipo de campeonato do mundo daí para cá. 98, 2002, 2006, 2010, tem sido sempre já tudo muito grande, muito gigante, muito à dimensão que a modalidade merece. E o primeiro Mundial que conseguiu fazer isso foi nos Estados Unidos. E o Brasil
ganha o Tetra, é no ano da morte do Ayrton Senna, há aquela celebração emocionada no final, aceleramos juntos para o Tetra. Tenho muita pena do Ronaldo Fenómeno não ter feito nem um minuto nesse Mundial, podia ter feito, porque houve jogos em que o Brasil goleou e o Ronaldo podia perfeitamente ter feito um minuto para ser campeão do mundo, não aconteceu, mas é o Mundial acima de tudo do Romário e do Bebeto, aquela dupla fantástica na frente, e o Mundial do Roberto Baggio, que o Baggio, lesionado a partir de determinada altura, mas mesmo assim levou a Itália até à final. Foi ele que levou a Itália literalmente às costas até à final. É só ele mais 10. E depois tinha grandes jogadores aquela seleção, mas o Baggio era pedra de toque. E depois falha o penalti decisivo. Isso é aquelas coisas quase épicas, não é? A história do futebol está repleta destas coisas. O melhor jogador em campo ou o melhor jogador da competição, quando chega à altura, bateu o penalti e falha o penalti decisivo. E aconteceu ao Baggio. Lembra-se daquele final da final da Liga dos Campeões em que ele faz o golo contra o Chelsea, não é? Ele faz o golo. Sim, depois falha o penalti. E depois aquilo podia ter corrido muito mal, não é? Exato. Mas depois o John Terry escorrega, meu fogo. Também. E fez justiça. Há lá um gajo lá em cima a dizer, peraí, calma. Exatamente. Mas isso acontece muitas vezes. Olha, o Veloso na PSV, contra o PSV, sim. Tinha feito um jogo extraordinário e depois falha frente ao Van Breukelen, o grande Van Breukelen. Mas esse Mundial de 94... pela Itália do Baggio, pelo Brasil, inevitavelmente, do Carlos Alberto Parreira e do Zagallo, mas a Suécia do Thomas Brolin, do Kenneth Anderson, do Jonas Stern, do Martin Dahlin, o Thomas Ravelli. O Ravelli era um louco na baliza, mas era um guarda-redes extraordinário. É o Mundial do Prudhomme. É o Mundial do guarda-redes, quase que era tão bom como o Filipe de Vilde. Filipe de Vilde não era mau guarda-redes. É mau, Rui, porra. Não era mau guarda-redes. Não, eu é que sou bom. Vinha de uma escola fantástica, que é a escola dos guarda-redes belgas. Chama Rip Faf, Michel Prudhomme. Eu também sou de uma escola fantástica, de portugueses, mas não quer dizer que joga a bola. Mas o Prudhomme faz um Mundial fantástico, é eleito o melhor guarda-redes do Mundial, o melhor guarda-redes do mundo. Lembro-me do jogo dele contra a Holanda do Bergkamp, em que ele defende tudo o que há para defender. E depois, durante o Mundial, a bola faz uma capa na altura, eu não sei se tu te recordas, mas a bola era deste tamanho. Era muito grande, era uma coisa com uma folha da bola. Não dava para ler no comboio. Dava para enrolar 3 bacalhaus, uma folha da bola. E a capa da bola era Michel Prudhomme, já sabia que ele vinha para o Benfica, tinha sido. Michel Prudhomme vai viver na Caparica. E eu sou da Costa da Caparica. Eu tinha 16 anos, para mim foi, o Prudhomme vai ser meu vizinho. Michel Prudhomme vai ser meu vizinho, aquilo foi fantástico. E é também, e não posso deixar de fora, o Mundial da Bulgária, do Balakov, do Kostadinov, do Stoichkov, do Letchkov, do Mihailov, com cabelo, porque tu não te lembras desse guarda-redes da Bulgária no Bolonenses, ele não tinha cabelo, era completamente cabelo. Depois aparece no Mundial de 94 com cabelo igual ao teu, foi fantástico. Espetacular. E sim, esse Mundial eu diria que foi aquele que mais me marcou, por ser aquele que eu tenho as memórias mais vívidas e mais adultas. Sim. E depois, a partir daí, todos. O Campeonato do Mundo é, para quem gosta verdadeiramente de futebol, o Campeonato do Mundo é o expoente máximo. Olha, tu és daqueles que têm a opinião que o futebol, porque essa é minha um bocado, e portanto eu gosto de sempre estar mais com a minha opinião, que eu tenho saudades desse futebol. Que o futebol hoje também se joga, mas eu tenho ideia que assim... Eu tenho saudades de algumas coisas desse futebol. Claro. Tenho saudades de ver um 10 puro, isso já não existe. Tenho saudades, tenho muitas saudades. Já não existe um jogador como o Rui Costa, com o futebol de filigrana, aquelas pantufas, parece que jogam futebol de blues, isso já não existe. Tudo muito agarrado. Tenho saudades desse futebol, como é evidente, tenho saudades, mas a evolução do futebol tem sido muito, muito vincada. Nós, hoje, em 2020, dizermos que temos saudades desse futebol dos anos 90 é a mesma coisa que um adepto na altura, nos anos 90, dizia que tinha saudades do futebol dos anos 60 ou dos anos 70, porque tudo é diferente. E o que nós temos de conseguir fazer, na minha opinião, nós que vimos o futebol dos anos 90 e agora vemos este, é também conseguir apreciar todo o trabalho, todo o valor, todo o talento que está, por exemplo, por trás de uma defesa extraordinária que não concede golos. O que está
por trás de uma capacidade tática, uma capacidade de organização que consegue anular o Messi de forma coletiva, claro. ou que consegue anular o Cristiano Ronaldo, ou que consegue anular o ataque de uma equipa do Pep Guardiola. Estratégias, tudo isso é trabalho. E tudo isso é beleza. Por isso é que eu sempre gostei muito do futebol italiano. Há muita gente que não gosta do futebol italiano. Eu gosto muito do futebol italiano porque por trás de toda a beleza que existe, da bola no pé, da capacidade técnica, de fazer circular, de visar o golo, há também toda a beleza do trabalho defensivo, toda a beleza do trabalho tático. Eu acho o que Milan de Sacchi é uma coisa absolutamente incrível. Não é? Sim, o Milan do Sacchi, mas aí não era a antítese do futebol italiano, mas quase. Quer dizer, eu lembro-me daquela final contra o Barcelona, que toda a gente apostava as fichas todas no Barcelona do Cruyff. Tu apostaste no... Que era... Não, na altura, eu nunca fui de apostar, eu nunca meti uma moeda numa slot machine, eu nunca joguei no Euro Milhões. Não tenho nada contra quem faz, mas não... Eu fiz Euro Milhões uma vez com o meu pai e ele ganhava sempre 7 euritos, nunca mais ganhou nada. Pronto, é para tu ver. Não sou de jogar. Mas esse Milan do Sacchi, repara, o Barcelona do Cruyff, na altura só podiam jogar 3 estrangeiros nas competições europeias. E tinha o Ronald Koeman, tinha o Hristo Stoichkov, tinha o Romário e tinha o Michael Laudrup. Ou seja, eles na Liga Espanhola, com aqueles 4 jogadores, aquilo era dar chocolate a torta e a direito, quando chegavam à Liga dos Campeões, quer dizer, não era bem assim, porque tinhas de deixar um de fora, e nessa final quem fica de fora é o Michael Laudrup. E o Barcelona, o Milan, quer dizer, era o Milan do Baresi, do Costa Curta, do Maldini do Tassotti, do Massaro, do Savicevic, quer dizer, já não é o Milan de Gullit, Rijkaard e Van Basten, mas é um Milan absolutamente extraordinário, do Boban. O Savicevic nessa final foi uma coisa esmagadora e ganha 4-0 ao Barcelona, ao grande Barcelona do ganhou não é só o resultado, ganhou realmente, não é? Esmagadoramente. Às vezes podes ganhar, mas não quer dizer que tenhas jogado melhor, mas ali foi mesmo literalmente massacrado. Exatamente. Portanto, esse Milan do Sacchi já não é, tinha o Ancelotti, já não é aquele futebol italiano, é quase a antítese, mas eu acho que nós podemos e devemos apreciar tudo o que de bom é feito no futebol. Tudo o que de bom é feito, aliás, não é no futebol, é no desporto de modo geral. Eu não sei se estás a acompanhar, para mim é o melhor documentário de desporto de sempre, de todos os que já vi, eu vejo muitos, não sei se estás a acompanhar. A dada altura, os Bulls do Jordan e do Pippen, coisa incrível. E do Bill Cartwright, e ainda antes do Tony Kukoc, perdem 2 finais da NBA, 2 finais da Zona Este, contra os Detroit Pistons, que era a equipa dos mauzões, além do Isaiah Thomas, que era um craque. Dennis Rodman, mas quer dizer, tem de se conseguir apreciar aquilo, tem de se conseguir apreciar uma equipa que era se calhar demasiado viril, mas ganhou 2 anéis seguidos da NBA, eliminando o Michael Jordan, eliminando o Scottie Pippen, e depois, é óbvio que aquilo não dura sempre, mas tem de se apreciar isto, e no futebol existe muito isso. Eu acho que é a mesma coisa que me virem dizer que Portugal não devia ter sido campeão europeu. Não, isso não. Mas entendes o que eu estou a dizer? Claro. Mas eu aí concordo com o Fernando Santos. Quem ganha joga melhor, não é? Na altura, eu lembro-me do adjetivo que foi encontrado em França para descrever a seleção portuguesa. Era dégueulasse, uma ofensa. Todos os portugueses que vivem em França encaravam aquilo como uma ofensa. Era uma equipa nojenta, era uma equipa feia, era uma equipa... E não é verdade. A seleção portuguesa não era uma equipa demasiado viril, não era uma equipa... Não era super defensiva, não era ultra defensiva, era só fechava bem o espaço, quer dizer. Exatamente, usou as características que tinha, conseguiu potenciar um super Ronaldo, um super Nani, um Renato Sanches a crescer, aquele meio campo fantástico do Sporting do Jorge Jesus, com o William, o André Silva, o João Mário, e Rui Patrício estratosférico. E agora vão-me dizer o quê? Que Portugal não merecia ter ganho aquele campeonato da Europa, eu isso não aceito. Portanto, eu acho que daqui nós podemos extrapolar para aquilo que tu perguntavas. Tens saudades daquele futebol? Tenho. Mas se calhar daqui a 20 anos também vou ter saudades do futebol que se pratica hoje, porque a evolução é mesmo assim. Sim. Eu, por exemplo, eu sou um grandíssimo fã e falava aqui com... Acho que foi com o Luís Freitas Lobo, que é um romântico, não é? Luís Freitas Lobo, grande abraço para o Luís. Posso falar aqui o dia todo de romantismo, porque aquilo... os uruguaios e... quando o Luís Freitas Lobo diz que os uruguaios nasceram todos a saber fazer carrinhos, Não anda muito longe da verdade. Incrível. Grande abraço ao amigo Luís. Grande abraço. E estávamos a falar sobre isso. Eu estava a dizer, por exemplo, sou um grandíssimo fã de Klopp. Mas eu já sou fã do Klopp Dortmund, quando ele vem do Mainz, né? Que ainda era muito mais, eu não diria anárquico,
porque ele sabe muito para ser anarco, mas tu percebes o que eu quero dizer, não é? Aquele rock and roll puro de... Mais heavy metal. Mais heavy metal. Agora já é um rock and roll comercial, como diz o Luís Freitas Lobo. Mas eu gosto muito daquilo. Mas também consigo apreciar muito aquela que faz agora, né? Fez agora o aniversário, aquela demonstra, ou vai fazer agora, a demonstração do José Mourinho em Camp Nou, quer dizer, aquele fantástico. Absolutamente incrível, man, incrível. Fantástico. Sabes que a história desse jogo, contada muitas vezes de uma determinada forma, não faz com que essa forma seja a verdadeira, porque aquilo que se diz sempre foi um jogo horrível por parte do Inter, só defendeu, Milito e Eto'o lá atrás, foi horrível, só que esquecem sempre de uma coisa, o Tiago Mota é expulso aos 24 minutos, mal expulso. Nunca ninguém vai perceber aquela expulsão. Mas Rui, portanto, é preciso não ter honestidade intelectual para achar, porque assim, se fosse fácil fazer aquilo, todas as equipas ganhavam o Barcelona. Como é que... E atenção, só foi possível passar o Barcelona perdendo 1-0 em Camp Nou porque tinha ganho 3-1 em casa. O Barcelona do Pep Guardiola nunca tinha sofrido 3 golos. 3-1 e 3-1 bem ganhos, não é? 3-1 bem limpinho. Acho que foi o Algarve em crença o árbitro desse jogo. Acho que foi. Mas lembro que era um jogo complicadíssimo. Quer dizer, e nós temos de ter essa capacidade. Por exemplo, tu falas do Jürgen Klopp, e aí eu acho que entra a inteligência dos treinadores. O Dortmund do Klopp era mais o heavy metal, e agora é mais o rock pesado, mas já para outros ouvidos. Sim. Já para mais mainstream, digamos assim, musicalmente falando. Sim. Mas porquê? Porque ele também tem a inteligência necessária para saber adaptar a sua forma de treinar e de jogar aos jogadores que tem. Claro. E isso é muito importante. E há treinadores que não têm essa capacidade. Claro. Há treinadores que têm aquela linha orientadora e tem de ser assim. E os jogadores é que têm de se adaptar a isto. E não pode ser. Não. Na base de tudo estão sempre os jogadores. Na base de tudo estão sempre os jogadores. E depois há levar isto a um expoente máximo que é, ok, na base de tudo estão sempre os jogadores, mas este jogador foi sempre extremo-direito e comigo vai ser médio-centro porque eu sei que ele vai ser melhor aqui. E depois resulta. E aqui já estamos a falar, por exemplo, do que o Jorge Jesus fez com o Enzo Pérez, ou do que o Pep Guardiola faz, o que o Jorge Jesus fez com o Pizzi, o que o Guardiola faz tantas vezes, transformando médios em centrais, transformando extremos em médios centro, em pontas de lança, quer dizer, isto tem a ver com a capacidade do treinador, não só de trabalhar os jogadores para os moldar em relação àquilo que eles pretendem, mas também de fazer acreditar o jogador que ele é capaz de render mais ali e que é capaz de dar mais à equipe. Mas por isso é que eu tenho muita dificuldade, e eu concordo 300% contigo, depois tenho muita dificuldade, por exemplo, em entender, e vamos pegar no Sporting, como é que, por exemplo, de um dia para a noite, um Bas Dost incrível, vai embora, agora diz que é financeiro, mas já antes, porque não se enquadrava no sistema. Pá. Olha, eu vou-te ser muito sincero em relação ao Bas Dost. Entender isso, pá. Vou-te ser muito sincero em relação ao Bas Dost. Ele faz 2 temporadas fantásticas no Sporting, 2 temporadas fabulosas a nível de golos marcados, mas eu acho que o Bas Dost é mais isto que está a mostrar agora no Eintracht Frankfurt do que aquilo que mostrou ao serviço do Sporting. E eu vou-te explicar o porquê. Tu vais analisar 40 golos do Bas Dost do ano passado, não marcou 40, mas marcou muitos, marcou dezenas, ou naquela última grande época dele, e acho que só houve um em que ele toca mais do que uma vez na bola. Sim. Todos os outros golos do Bas Dost é último toque. Aquela finalização, último toque. E tu, para teres um jogador com estas características, precisas ter 10 que sejam capazes de jogar em função das características dele. E o Jorge Jesus conseguiu fazer isso no Benfica com o Cardoso, conseguiu fazer isso no Sporting com o Bas Dost, mas, imagina, quando o Benfica perde o Cardoso... Até agora um bocado com o Gabriel, não é? Diferente. Sabes porquê? Porque ele ali tem o Gabriel, tem o Bruno Henrique, tem ali uma capacidade de criar movimentações na frente, com o da Arrascaeta, com o Everton Ribeiro, mas no Benfica, se fosse com o apoio do Saviola, fosse com o apoio do Aimar, quando o Cardoso sai, toda a gente, agora é que vai ser um sarilho. E não, a equipa melhorou, porque passou a ter o Rodrigo e Lima, depois Talisca e Lima, depois Jonas e Lima, quer dizer... O Lima para mim era fantástico. O que acontece? No Sporting, eu acho que o Sporting podia jogar melhor sem o Bas Dost. Podia. Precisava era ter montado a equipa de outra forma completamente diferente. E não o fez. Portanto, acabou por ser um erro de casting, principalmente depois quando se anuncia um
o jogador que foi do Real Madrid, o Rezé, Rezé. anuncia-se um Rezé como ponta de lança, como homem da área, e não é, nunca foi. Não, É óbvio que houve nem erros de casting. Houve erros de casting. Mas o Bastos, se tu vires o que ele está a fazer no Eintracht Frankfurt, é muito pontual, é muito... nem antes do Sporting, ele nunca marcou tantos golos, Sim. Nem acho que vá voltar a marcar depois de sair do Sporting. Ele teve uma boa fase no Wolfsburg, depois abrandou outra vez. Sim. É quando joga, inclusive, é contra o Sporting do Marco Silva. Exatamente. E acho que marca. Sim, marca. Eu já o conhecia, eu vivia na Alemanha, portanto eu conhecia o do Wolfsburg. Mas pronto, por isso é que eu sou fã dele, mas nesse caso sou fã. Não, é um grande ponta de lança, sem dúvida. Olha, e tu escreveste alguns livros? Sim, escrevi alguns livros. E coautor de alguns deles. E o último que eu te conheço é o do Mr. Jesus, não é? Já lancei outro depois disso, não conheces, só saiu em Itália. Ok. É verdade, com o Tuttosport, não é? É um livro sobre o Ronaldo, é o Imperador da Europa. Isso. Que o Tuttosport quis lançar por ocasião dos 35 anos do Ronaldo, era uma espécie de homenagem que iam fazer ao Cristiano Ronaldo, e acabaram por lançar, mas uma semana depois a Itália mergulhou neste horror que estamos todos a viver, neste horror que estamos todos a viver com a pandemia do coronavírus, e aquilo a Itália está a ser desastroso. Mas é um livro, o livro do Ronaldo é um livro muito interessante, que eles convidaram para escrever a vida do Cristiano Ronaldo desde que ele nasce até que vai para o Manchester United, portanto, a ascensão dele, chegada ao Sporting, chegada à seleção jovem. Depois chega à equipa principal do Sporting, Bologna, aquele jogo fantástico da apresentação contra o Manchester United. Mas aí falhaste, desculpa, eu acho que tu falhaste porque o Miguel Garcia confirmou-me hoje que o Ronaldo vai para Manchester porque o Miguel fez alguns passos no jogo. Ele confirmou-me isso em exclusivo. Atenção, talvez tenha tido alguma influência. O Sporting faz um grande jogo. Ele confirmou-me em exclusivo isso, que é ele que faz alguns passos. O Sporting faz um grande jogo, atenção. Sim. E o Ronaldo não marca nenhum gol, não faz nenhuma assistência para gol, mas faz um jogo fantástico. Deixou-a cheia de gatas ao fim de 40 minutos. E nunca mais recuperou. E eu escrevo essa parte até ele ir para o Manchester. E depois há um inglês que escreve toda a parte do Manchester, há um espanhol que escreve toda a parte do Real Madrid, há um italiano que escreve toda a parte das Juventus, e eu escrevo também ainda toda a parte da seleção nacional. Portanto, a carreira dele na seleção dos 18 aos 35 anos. O livro está muito completo. Em relação ao livro do Jesus, creio que seria... Eu não quero falar muito sobre o livro. Eu queria te perguntar se dá prazer, primeiro, se dá prazer escrever este tipo de conteúdo, porque é diferente do que tu dizes. Sim. E depois, acho que tu és grandíssimo fã do Mr. Jesus, não é? Sou fã do Jesus, e já o disse anteriormente, para mim o Jorge Jesus é dos melhores treinadores do mundo. Disse isso várias vezes, mesmo nas mais fases, não é? Portanto. Acho que ele é extraordinário. Tem aquele handicap de não falar línguas, e acho que é a única coisa que lhe fechou a porta da Premier League. Sim. Porque as pessoas esquecem-se dos brilharetes que o Mr. Jesus já fez contra equipas inglesas. O último foi obrigar o Liverpool a ir a prolongamento no Qatar, na final do Mundial. As equipas que mais se o Liverpool. Exatamente. Melhor equipa do mundo neste momento, provavelmente, e frente ao Flamengo sentiram as dificuldades de sentir. Eu estava lá no Qatar e comprovei ao vivo. Mas, quer dizer, o Jorge Jesus deu chocolate ao Newcastle, deu chocolate ao Tottenham, eliminou o Manchester United. Bateu-se de igual para igual com o Chelsea na final da Liga Europa. Bateu-se de igual para igual com o Chelsea na final da Liga Europa e nos quartos de final da Liga dos Campeões, quando o Chelsea é campeão europeu. Também. Contra o Liverpool, perde 4-1 lá, ganha 2-1 cá. Quer dizer, eliminou N equipas inglesas, e as equipas inglesas passaram sempre muitas dificuldades contra as equipas de Jorge Jesus. Ele taticamente ele antecipa muito bem aquilo que vai acontecer, e sempre conseguiu criar muitas dificuldades às equipas inglesas. Se o Jorge Jesus falasse inglês, eu não tenho dúvida nenhuma que estava a treinar na Premier League e não estava a treinar uma equipa para não descer. Estaria a treinar uma equipa a lutar por lugares muito... Tottenham para cima, acho que sim. Sim, eu creio que sim. Mas ao nível do conhecimento do jogo, há poucos como ele. Eu sou admirador, confesso, da sua capacidade tática. Terá defeitos, como quaisquer outros, e se falares com os jogadores que com ele trabalharam, todos eles te vão dizer quais são as suas principais qualidades e os seus maiores defeitos. Eu fiz o lançamento do livro do Jesus no Rio de Janeiro, lá no Palácio, em Botafogo, no Palácio da Embaixada de Portugal,
tivemos lá o Diego Alves, tivemos o Diego, tivemos o presidente do Flamengo, tivemos lá N pessoas, mas em Portugal, como não foi possível ter o Mister, eu convidei 3 jogadores que trabalharam com ele em diferentes fases da sua carreira para falarem sobre ele. Sim. Convidei o Jorge Andrade, que trabalhou com ele no Estrela Amadora, o Amaral, que trabalhou com ele no Felgueiras, e o Cândido, que trabalhou com ele no Belenenses. E foi na FNAC do Vasta Gama, foi uma conversa de 1h30, 2 horas, em que toda a gente saiu de lá com dores de barriga de tanto rir. A história do Cândido Rio brava com ele, com as histórias dele. O Cândido, mas todos eles, o Cândido, o Amaral, o Jorge Andrade, todos eles tinham histórias fantásticas para contar sobre o Mister. E todos eles são unânimes em apontar quais são, porventura, as maiores dificuldades que um jogador tem em trabalhar com ele, porque não é fácil. Sim. Mas tudo aquilo que um jogador pode crescer e melhorar a trabalhar com o Mister. E isso acho que é muito interessante. Nunca falei com nenhum jogador que tenha dito, desaprendi. Claro, o tempo sim. Com o Mister. Não, todos eles evoluem. Sabes que é um dos malta às vezes pergunta-me, quando é que vais falar com o Ronaldo? Começou uma vez o Ronaldo viesse ao podcast. Quando ele se reformar, talvez, agora, coitado. Só se eu for agente do Real Madrid. Mas eu às vezes digo, na brincadeira, eu por acaso, apesar de não recusava falar com o Ronaldo, e obviamente é um tipo impecável, mas, por exemplo, tenho muito mais curiosidade em falar com malta como o Mr. Jorge Jesus. Assim, do ponto de vista do conhecimento do futebol, não é? Estás a falar daquilo que ias beber. Claro, isso. Obviamente o Ronaldo tem muitas histórias, mas o Mister tem o futebol puro, é como o Luís Castro, percebes? É aquele é futebol, não é futebol. Verdade. E se há coisa que eu acho que todos devem conseguir fazer é, quando têm a oportunidade de falar com estas pessoas, falar sobre o futebol puro e duro e beber tudo como uma esponja, absorver tudo aquilo que eles nos dizem. E eu, felizmente, tenho o privilégio de falar com muitos deles, com o Jesus, com o Marco Silva, com o Rui Vitória, quero dizer, e tu aprendes sempre com todos eles. E é importante ficares com esse conhecimento. Mas atenção, o Cristiano Ronaldo é das pessoas mais inteligentes. Tiveste com ele. Digo-te já, desculpa só interromper. Um grandíssimo obrigado a ti e ao Sousa Martins. Ao Sousa Martins, porque é das melhores entrevistas que eu vi a um jogador nos últimos anos. Que coisa. Sim, foi fantástico. Eu também achei. Mas se tu reparares, essa entrevista é dividida em 3, 2 partes durante o dia só com o Sousa Martins, e depois há uma última parte, cerca de 15 minutos, em que nós falamos só de futebol, puro e duro. Fantástico. E o Cristiano Ronaldo, e eu sou suspeito para falar do Ronaldo, não vale a pena estar aqui a tentar escamotear a realidade, por uma relação de amizade, de respeito. Mandei-lhe mensagem, o Rui falava contigo, Ronaldo, se tivesse tempo. E ele é muito, muito inteligente. Porque a inteligência, já lá vai aquela fase, vamos medir o QI e as notas da universidade. Calma, a inteligência emocional, o segredo está na inteligência emocional, na capacidade que tu tens de ultrapassar as adversidades na vida. E ele tem uma inteligência emocional como raras vezes, se é que alguma vez vi na vida. E de futebol ninguém sabe tanto como ele. Sim. Ele sabe todos os segredos do jogo. E nessa conversa falámos sobre isso, sobre a importância do treino tático, a importância da liberdade dos jogadores, o que é mais vantajoso, o que não é. E o Cristiano Ronaldo fala contigo sobre o futebol com um conhecimento profundo de todos os segredos do jogo. Mas às vezes conhece pouco esse Ronaldo, sabes? Conhece pouco esse Ronaldo por opção dele. E porque na maior parte das vezes, se calhar, quando entrevistam o Cristiano Ronaldo, querem saber outras coisas da vida dele. Eu quero saber isso, estás a ver? Por exemplo, metermos o Cristiano Ronaldo a falar, como nós fizemos nessa última parte da entrevista, foram 3 partes, e nós conseguimos meter o Cristiano Ronaldo a falar sobre a posição preferida dele no campo, o modelo tático, quais são os treinadores com quem estou mais a trabalhar, onde é que ele se sente mais confortável, o que é que o futebol mudou desde que ele começou até agora, e ele respondeu a isso tudo com uma desenvoltura fantástica. Depois vais ver as audiências, foi a parte da entrevista que teve menos impacto. Porque é mais mediático o Cristiano Ronaldo a falar sobre outro tipo de matérias, com todo o respeito por isso, atenção. Mas tu olhas para este programa e tu vais, este programa, que é uma coisa que eu faço por hobby, né? Uma coisa que eu gosto, mas tu vais comparar com outros que saíram agora na quarentena, que falam do normal, né? De ter gajos a falar da liga, a falar não sei o quê, portanto eles têm muito mais do que eu. Quer dizer, a malta que ela sabe do que eu estou a falar. Nós temos, mas tem de haver espaço para estas conversas de futebol puro e duro, tem de haver, porque é como o Luís Freitas Lobo está sempre a dizer, quer dizer, no princípio era a bola. No princípio era a bola. E quer queiramos, quer não, há 2 ou 3 coisas que nunca vão mudar. O jogo vai disputar-se sempre com 2 balizas, vai começar com 11 para cada lado
e vai ter uma bola disputada pelas duas equipas. E o resto hoje é assim, daqui a um ano não sabemos. Quem é que podia dizer há 2 meses que íamos estar aqui a falar da possível falência do futebol a nível mundial? Claro, e estamos perto, não é? Não há falta, estamos muito perto. Quem é que podia antecipar uma coisa dessas? Quem é que podia dizer, por exemplo, eu lembro-me de estar... O futebol vai mudar muito, pá, eu acho que vai mudar muito, a indústria vai mudar muito, pá, isso é incrível. Eu lembro-me de estar aqui há uns tempos a falar com outras pessoas especialistas na matéria que diziam, pá, não vai demorar muito tempo até haver uma transferência de 500 milhões de euros. Já não acho. E agora, quando é que tu vais voltar a ter uma de 100? Sim. Eu posso estar enganado, mas eu acho que... Tudo muda de um dia para o outro. Tudo muda de um dia para o outro. E é impressionante, é incrível. Mas a bola, 2 balizas e começar com 11 para cada lado, isso nunca vai mudar. Mas sabes que eu gostava de ver mais, por exemplo, não sei se tu tivesse a oportunidade de ver a entrevista entre aspas, do Bruno Fernandes ao Miguel Pratos, no titular. Epá, se não viste... Eu lembro-me dessa entrevista, não tenho presente tudo o que foi falado, mas tenho presentes algumas passagens, sim. Mas eu gosto porquê? Porque o Bruno, que eu acho que até é um tipo que é muito nessa onda, falou softball. Epá, e quando ele explica, por exemplo, o treino que ele fez com o Luís Filipe para aparecer no primeiro posto, aquele fala-se muitas vezes, sim. É delicioso. E o Bruno nota-se que vive muito o jogo. E atenção, o Bruno vai ainda júnior para a Itália. E aprendeu imenso, não é? No Novara, depois na Udinese, depois na Sampdoria. Quer dizer, o Bruno evoluiu enormidades taticamente por ter ido tão cedo para a Itália. E se calhar hoje não é o jogador mais completo do mundo, mas não tenho dúvida nenhuma de que é um dos mais completos do mundo. É um dos jogadores mais completos. Pode para ser banal, não é? Desculpa lá. Não, quer dizer, há poucos jogadores no mundo com a capacidade de liderança que ele tem, com a capacidade de remate que ele tem, com a capacidade de circulação de bola, com a capacidade de passe de ruptura, leitura de jogo, com o compromisso defensivo que ele tem e com a influência nos desequilíbrios ofensivos que ele tem. Há poucos. É um jogador completo, um jogador absolutamente extraordinário. É fantástico. Sou admirador, confesso, do Bruno. É um jogador extraordinário. Olha, qual é a tua equipa? Qual é que aquela, não é a tua equipa ou o teu clube, qual é que é a tua equipa? Se eu quero dizer, qual é que aquela tipo, fogo, que equipa do caraças? Há pouco falámos de duas que vão ser eternas, que é a do Barcelona do Cruyff e o Milan do Arrigo Sacchi. Inevitavelmente estas duas equipas vão estar sempre entre aquelas que mais marcaram, mas Manchester United de Alex Ferguson 99? Quer aquele que ganha a primeira Champions em Camp Nou com 2 golos nos últimos minutos dos descontos, 2 cantos do Beckham, golos do Solskjaer e do Teddy Sheringham, que tinham entrado para o lugar do Dwight Yorke e do Andy Cole. Portanto, os 2 pontas de lança não eram... Fogo, vais tirar os 2 milhões para meter estes... Exatamente. E depois 2 cantos do Beckham e o Babyface Killer, atualmente treinador do Manchester United, e o Teddy Sheringham a resolverem aquilo. Esse Manchester dos Fergie Babies, dos irmãos Neville, do Scholes, do Beckham, do Nicky Butt, tinha aquele bicho no meio campo a bater que era o Roy Keane, que era um assassino autêntico. Michael. Creio que foi ele que lesionou o pai do Haaland. Foi ele que lesionou o pai do Haaland para a vida. Acabou com a carreira do pai do Haaland. Muita gente, que ele batia com uma não, acabou com a carreira dele. Quando eu digo lesionou, acabou com a carreira. Acho que pesquisar. Eu creio que foi ele. E eu não quero estar aqui a cometer um erro, porque às vezes os erros nascem desta forma. Já agora um pequeno parênteses. Quando o Trapattoni vem treinar o Benfica, o Mário Coluna dá uma entrevista a dizer que não suportava o Trapattoni porque o Trapattoni o tinha lesionado na final da Taça dos Campeões. E não era o Trapattoni. Eu lembro disso. E o Coluna passou a vida inteira dele a achar que tinha sido o Trapattoni, até que o Trapattoni numa conferência de imprensa dizia, não, diga lá ao senhor. E para registro, o Rui Pedro Braz não confirmou, ele disse para ir pesquisar. Vai pesquisar. Eu acho que o Roy Keane lesionou o pai do Haaland. Mas isto para te dizer o quê? Esse Manchester United do Alex Ferguson era fantástico. Tinha o meu jogador preferido de todos os tempos, do passado, como é evidente. Se me perguntares, os 3 melhores jogadores que viste jogar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Ronaldo Nazário. Sim. Mas depois tu tens as tuas preferências. Sim. As tuas preferências que têm a ver com outras questões, com personalidade, com a maneira de estar em campo.
E aí, português, Rui Costa, Sim. e estrangeiro, Ryan Giggs. Ryan Giggs, para mim, é o pináculo daquilo que deve ser um jogador de futebol. Grandíssimo jogador. Eu gostava A muito elegância, o fair play, a inteligência, a qualidade técnica, a qualidade tática, e depois o Ryan Giggs começa com 16 anos, personalidade, começa com 16 anos no Manchester United. E sempre foi o meu ídolo. E eu tive a oportunidade de o conhecer agora no Dubai, em dezembro, porque ele era um dos entrevistados naquele congresso onde eu fiz a entrevista ao Cristiano Ronaldo, na conferência do Cristiano Ronaldo, e tivemos a oportunidade de estar ali meia hora a falar, pá, e é das coisas boas que este trabalho nos proporciona, é realizarmos estes sonhos. Ryan Giggs, para mim, foi o grande ídolo da minha infância e da minha adolescência e da minha juventude. Há para registro que eu vou enviar o meu CV depois ao Rui Pedro Brás. Olha, sabes que eu era grandíssimo fã do Bergkamp. Pá, foi incrível. Fantástico. Mas sou, pá, não que eu tenha visto jogar muitas vezes, mas eu digo aqui várias vezes, para mim, a maior figura do futebol quando tu falaste da equipa dele, é Cruyff. Primeiro porque vive na Holanda, porque depois bebo toda a energia de Holanda-Cruyff, e depois porque, pá, Ronaldo é incrível, são todos incríveis, mas não há nenhum que tenha sido capaz de jogar, treinar e criar uma filosofia. Cruyff criou uma filosofia, percebes? Sim, e decidiu deixar de jogar quando lhe apeteceu, e decidiu não ir a um campeonato do mundo porque pura e simplesmente não concordava com o regime daquele país. Inventou dentro do campo, quer dizer, o Rinus Michels, que é o grande mentor da laranja mecânica e do futebol total. Mas sem Cruyff, aquela equipa não era possível. Sim. Sem Cruyff aquilo não era possível. Como jogador, atenção, jogador. E depois como treinador, ele é o pai do Barcelona moderno. Claro. E o Cruyff é o pai do Barcelona moderno. E o próprio Pep Guardiola não se cansa de dizer, mesmo quando o tiki-taka estava no auge, com Xavi, Iniesta, Busquets, Messi, e o Pep Guardiola fazia questão de dizer, atenção, o pai disto tudo, o mentor disto tudo, é o Johan Cruyff. Fantástico. Pá, diz isso. Não, a Holanda, do ponto de vista de evolução do futebol, teve um papel fantástico, teve um papel tremendo. Tu falaste do Rinus Michels, não é? Portanto, eu já contei isso aqui. Eu vivo na Holanda, vivo em Haia, que é onde tens uma coisa que eles chamam, que é o Madurodam, que é uma espécie de Portugal dos pequeninos, mas para adultos, que é tipo o país todo em pequenos. E a minha filha gosta muito daquilo, nós vamos lá muitas vezes. Pá, e é uma chatice, porquê? Porque eu vou lá e eles têm completamente, permanente, a rodar a cada quarto de hora, o europeu de 88. 88. Grande gol do Van Basten ao Renato Dassaev. Dos melhores gols que eu já vi na minha vida. Começa com o Van Basten no banco contra a Irlanda e depois vai all the way até a meia-final com a Alemanha, em que me perguntavam ao Rinus Michels, mas acha que gostava de terminar com a Alemanha? E ele disse, eu não sei, mas eu não vou terminar isto hoje. Um cara, Fernando Santos, que só vem para casa dia 11, estás a ver? Exatamente. Eu vou lá. Essa Holanda, pá. Eu tenho a camisola dessa seleção, do Euro 88. Incrível. Mas essa Holanda, pá, tu a partir do momento em que te lembras que tens o Van Breukelen, tens os irmãos Koeman, o Ronald e o Erwin, tens o Van Tigelen, tens Van Basten, o Van Basten, o Gullit, o Rijkaard, tens, pá, sei lá, pá, aquilo era, tens Incrível, pá, era uma equipa fantástica, era uma equipa extraordinária. Mas só para as pessoas terem noção de como é o futebol. Tu repara, tens essa Holanda que ganha o campeonato da Europa de 88 de forma brilhante. Sim. Depois tens a Alemanha que ganha o campeonato do mundo em 90 e que toda a gente acha esta Alemanha imbatível. Tens uma Suécia com uma geração fantástica que vai organizar o Euro 92 em casa com Thomas Brolin, com Martin Dahlin, com Kenneth Anderson, com Schwarz, com Magnussen, com Tern, com Ravelli, tudo mais, que depois em 94 fica em terceiro. Sim. E no Euro 92 tens essa Suécia, tens essa Alemanha, tens essa Holanda e ganha a Dinamarca, que estava de férias. Sim. E são chamados à última hora porque rebenta a guerra civil na Jugoslávia e aparece ali, atenção, Dinamarca sem Michael Laudrup. Isso. Tem Laudrup. Não tem a Michael, não tem a Michael. Tem Brian Laudrup, tem mais uma equipa fantástica. Tem Schmeichel, não é?
tem Peter Schmeichel, tem Poulsen, tem uma equipa fantástica. Mas isto, só para não me esquecer daquilo que tu dizias, há pouco tu dizias que eras fã do Bergkamp, e eu há pouco tempo estive a jantar com o Robert Pires, um gajo fantástico, pá, o Robert Pires. Rouba o telemóvel, pá. Olha, só para teres noção, o Robert Pires, ele passa férias todos os anos no verão em Portugal. O Robert Pires é aquele imigrante que no verão vem passar férias em Portugal. E ele dizia que o grande sonho dele era ter representado a seleção portuguesa, mas quem o chamou primeiro foi a francesa. Sim. E na altura não se podia dizer que não à França do Zidane, à França do Emmanuel Petit, do Dior Caef, quer dizer, do Thierry Henry, do Trezeguet, podia estar aqui o dia todo. E ele vai à seleção francesa e ele diz que quando ganha o campeonato da Europa contra Portugal, ele vem de férias a Portugal e os amigos de infância não lhe falavam, chateados com ele. Tinha uma vergonha, pá, ele a dizer isto. Mas é um gajo fantástico. O Robert Pires é das pessoas mais simpáticas e mais fantásticas que já conheci no futebol. Mas isto a propósito daquilo que tu disseste do Bergkamp, porque o Robert Pires diz sempre, a primeira pergunta que muita gente lhe faz quando fala com ele é como é que era jogar com o Zidane? Como é que foi ser campeão da Europa ao lado do Zidane? Como é? E ele diz sempre, Zidane fantástico, o melhor jogador com quem já joguei, mas joguei com outros dois ao nível do Zidane. Ao nível do Zidane. E eu, um foi o Bergkamp, logo. Certo. Um foi o Bergkamp, claro, Dennis Bergkamp, fantástico, no Arsenal invicto, no Arsenal ganha a Premier League sem perder nenhum jogo, o Arsenal do Arsène Wenger. E o outro, mas quem foi o outro? O outro é um jogador muito subvalorizado, porque ao lado do Zidane, o Zidane é um eucalipto que seca tudo à sua volta, mas quando o Zidane estava mal, era ele que assumia, era ele que nos salvava, era ele que aparecia, e era o Yuri Diorkaeff. Ele diz que o Yuri Diorkaeff era uma coisa absolutamente fantástica, absolutamente extraordinária. Ele diz que era uma coisa do outro mundo. E era, atenção, eu lembro-me bem do Yuri Diorkaeff no Inter de Milão, absolutamente fantástico, e na seleção francesa. Não era o Zidane. Lembrei-me disto do Robert Pires por causa daquilo que estavas a falar do Bergkamp, que é também um ídolo autêntico da minha juventude. Lembra-se aquele gol que passa várias vezes, aquela bola no ar em que ele salta e depara a bola com o pico do pé. Fantástico. E ele tem vários desses. Isso é incrível. Olha, ficámos aqui o dia todo, mas cara, a malta depois chateia-se quando vê isto no YouTube. Já vai com 1h10, não é? Pois é, a malta pensa, eu não vou ouvir estes gajos 1h e tal, mete isto em 3 partes. Tu mandas, quando tu quiseres terminar, terminamos. Até porque aqui a bocado tenho de falar desse vídeo. Um bocado mais para vai anunciar que não sou eu que vou para o Sporting. Exatamente. Olha, qual é que é o momento que mais te arrepia no futebol? Aquele que se pensares agora arrepias-te? Só podes escolher um, pá. O que é que diziam os teus olhos, Daniel Oliveira? Não, o que mais me arrepia em termos do impacto que teve em mim, a final do Campeonato da Europa 2016, quer dizer, para uma pessoa como eu, que tinha 40 anos e que vê futebol desde que se lembra, poder assistir ao sonho de ver Portugal a ganhar uma grande competição internacional, foi absolutamente inacreditável. Ainda hoje me emociono quando me lembro daquela final. Porque é assim, tudo o que não devia ter acontecido, aconteceu. É que falámos há um bocado, os épicos, não é? É inacreditável, pá. Aquela lesão do Ronaldo logo aos 10 minutos, ele a sair a chorar. Quer dizer, horrível. A bola oposta da França. Sim, não é o Giroud, mas é o outro gajo que esquece-me sempre. Não, é o Girach. Não me lembro do nome dele. Eu confundo sempre, não é? Eu sei que não é o Giroud, mas lembro sempre. Não é o Giroud. Aquela bola no poste, é que toda a gente diz, pronto, se não entrou agora já não entra. E depois entrou o Éder, pá. Entrou o Éder e marca. Quer dizer, se tu fosses escrever um guião para um filme extraordinário, épico, tu não conseguias escrever aquilo, porque no momento em que escrevesses, dizer, não, vou rasgar porque ninguém vai achar que isto era possível. Ninguém vai achar que Portugal, depois de passar à rasca na fase de grupos, no primeiro campeonato da Europa em que havia terceiros classificados a apurar. Passámos em terceiro, não é? Portugal passa em terceiro. Portugal chega à final contra a França, que por sua vez está a jogar em casa, que é a melhor seleção do mundo. O Cristiano Ronaldo lesiona-se aos 10 minutos. Isto vai para o prolongamento. O Éder marca o gol da vitória. Não, vou rasgar isto, ninguém vai acreditar. Não vai vender. Como é evidente. Portanto, não em termos de espetacularidade do jogo, mas de emoção, o meu momento, inevitavelmente, tem de ser esse. Agora, em termos de espetacularidade do jogo,
inúmeros momentos que me arrepiaram, como é evidente. Olha, gostavas que a malta reconhecesse mais como o Rui Pedro Vaz esta conversa? Sabes que acabam por ser um bocadinho irrelevante, sabes porquê? Porque a minha missão, quem me conhece sabe quem eu sou. Claro. Quem me conhece sabe a pessoa que eu sou, sabe a minha forma de estar na vida, no que diz respeito ao futebol e a outras matérias muito mais importantes do que o futebol. Sim, que é o mais importante e menos importante, não é? Exatamente, é a coisa mais importante entre as coisas menos importantes. Essa frase é sempre atribuída ao Arrigo Sacchi, mas eu não sei se foi ele que disse ou não. Também não sei. Mas quem quer que seja que disse é brilhante, e nunca fez tanto sentido como agora, com isto que estamos a viver. Portanto, quem me conhece, os meus amigos verdadeiros, a minha família, as pessoas que me são próximas, as pessoas que trabalham comigo há muitos anos, sabem a pessoa que eu sou. Quem me vê na televisão, há quem goste, há quem não goste. A melhor coisa que eu posso pensar acerca do meu trabalho é que mesmo aqueles que não gostam, quando querem saber o que é que se passa, vão lá. Vão lá, isso. Vão ver. Mesmo que depois seja para me insultar, mas vão ver. Claro. E depois há aqueles insultos que são medalhas que tu ostentas com orgulho, quer dizer. Há pessoas que tu olhas, ser insultado por esta pessoa para mim é um privilégio, porque se esta pessoa me elogiasse, eu estava a fazer algo de errado. Se esta pessoa concordasse comigo, eu estava a fazer algo de errado. E há um grupo grande de pessoas que eu penso, por exemplo, o botão de bloco nas redes sociais é a melhor invenção desde a roda. E eu tenho uns milhares bloqueados. São os milhares de medalhas que eu ostento com orgulho. Para mim é um orgulho ser ofendido e insultado e ter aquelas pessoas a discordar de mim. Portanto, aquilo que as pessoas pensam de mim, se calhar hoje mostrei aqui um bocadinho mais aquilo que eu sou enquanto pessoa e não como profissional à frente das câmaras, porque normalmente as pessoas dizem, tens ar de mau, de arrogante, estás sempre a fazer... mas quer dizer, tu estás tão concentrado no teu trabalho, não estás preocupado em saber se estás a passar uma imagem simpática para casa ou não. Olha, desculpa, eu falei com 2 jogadores antes, que contei que vinha cá o Rui, e 2 deles, eu não vou dizer aqui, mas depois posso dizer em off, disseram o seguinte, fazia-me lembrar o Artur Agostinho na entrevista ao Daniel Oliveira, é um gajo porreiro. Olha. E portanto fechamos assim que o Rui Pedro Vaz é um gajo porreiro, pá. E tu também és um gajo porreiro, pá. Grande abraço. Grande abraço e obrigado.